Então, hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022. Passamos todos um excepcional dia e vamos pedir que o Espírito Santo desça hoje sobre todos nós, que nos ilumine sobre essa palavra, nos suscite os dons de sabedoria, discernimento, entendimento, para que possamos ter toda a compreensão necessária segundo a luz de Deus, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Que possamos praticar essa palavra, possamos colocar essa palavra em prática em todos os momentos. A palavra de Provérbios, ela é atual. Ela vale sempre. E que possamos, então, pelo Espírito Santo, enxergar, discernir, entender aonde aplicar cada versículo, onde aplicar cada detalhe nas nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as necessidades dos irmãos que nos rodeiam, para que possamos ajudá-los, para que possamos transbordar na vida deles. Amém. 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 Vamos ler cada um versículo ou vamos alternar nos capítulos, como é que tu prefere? Pode ser cada um versículo, pode ser. Versículos, legal. Então, eu vou começar no capítulo 6. Meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, Enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. faze, pois, meu filho, o que te digo, livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, apressa-te, solicita-o com insistência. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como a gazela do caçador e como o pássaro das mãos do que arma laços. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, repentinamente virá sua ruína. De improviso ficará irremediavelmente quebrantado. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdias entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz, a correção e a disciplina são o caminho da vida.
guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices sua formosura em teu coração, não te deixes prender por seus olhares. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão e a adúltera anda à caça de vida preciosa. Porventura pode alguém esconder fogo em seu seio sem que suas vestes se inflamem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem seus pés? Assim, o que vai para junto da mulher do seu próximo não ficará impune depois de a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Só encontrará infâmia e ignomínia, e seu opróbrio não se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum, nem aceitará nada, se multiplicares os presentes. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Capítulo 7, 1. Guarda os meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e chama a inteligência minha amiga. Para que te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Estava eu atrás da janela da minha casa, olhava por entre as grades. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo. Passava ele na rua perto da morada de uma dessas mulheres e entrava na casa dela. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Eis que uma mulher sai ao encontro, ornada como uma prostituta e o coração dissimulado. Essa era alvoroçadora e contenciosa, não paravam em casa os seus pés. Umas vezes na rua, outras na praça. Em todos os cantos ela está de emboscada. Aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: Tinha que oferecer-lhe sacrifícios pacíficos, hoje cumpri meu voto. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Ornei minha cama com tapetes, com estofos recamados de rendas do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer. Desfrutemos as delícias da voluptuosidade. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará lá pela lua cheia. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Põe-se ele logo a segui-la, como um boi que é levado ao matadouro, como um servo que se lança nas redes. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. E agora, meus filhos, ouve-me, prestai atenção às minhas palavras. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas. Porque numerosos são os feridos por ela, e considerável é a multidão de suas vítimas. Caminhos de sepultura é a sua casa,
os quais descem as câmeras da morte. Capítulo 8, versículo 1. Porventura, não clama a sabedoria e a inteligência não eleva a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Ouvi, porque proferi coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. São claras para os que se entendem e retas para o que chegou à ciência. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Pois a sabedoria vale mais que as pérolas, e joia alguma a pode igualar. Nós estamos no capítulo 8, versículo 12 agora. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é o ódio ao mal, orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada antes de suas obras dos tempos antigos. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros fui dada à luz. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Brincando sobre o globo dessa terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ok. Agora, Provérbios capítulo 9, a Andreara entrou na sala, se a Andreara quiser ler também, a gente altera os três aí. Pode ser, Perfeito. Andreara? Está com o microfone aberto?
Versículo 1. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Enviou... Não, Adriana. Está com o microfone desligado, Adriana. Oi, eu vou trocar de ambiente, eu já continua aí. Ok. Então, vamos lendo aqui o 3. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: Vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Quem censura um mofador atrai sobre si a zombaria. O que repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicarão teus dias, e anos de vida te serão acrescentados. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, Para convidar os viandantes que seguem direito seu caminho. quem é simples, volta-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: As águas furtivas são mais doces, e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Capítulo 10, versículo 1. O filho sábio é a alegria de seu pai, o insensato, porém, a aflição de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Já desconectado lá. Quem recolhe no verão é um filho prudente. Quem dorme na ceifa merece a vergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Capítulo 10, versículo 7. A memória do justo alcança as bênçãos, o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco parador será transtornado. Agora eu posso falar. Só está muito baixo teu volume, Andréa. Como é que tá agora? Melhorou. Pode conseguir um pouquinho mais alto, melhor. Como é que tá? Eu tô ouvindo bem baixinho. Ah, deve ser que eu tô com fone de ouvido. Agora ficou bom? Ficou bom? Ah, então tá. Qual que é aqui mesmo? É o versículo 9 agora. 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Quem pisca os olhos traz desgosto, mas o que repreende com franqueza procura paz. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios.
O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria, no dorso do insensato a correção. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Os bens do rico são a tua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. O salário do justo é para a vida, o fruto do ímpio produz o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muito, mas por falta de senso morrem os tolos. É a bênção do Senhor que enriquece o labor, nada acrescenta a ela. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Quando passa a tormenta, desaparece o perverso, mas o justo descansa sobre fundamentos duráveis. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A expectativa dos justos causa alegria, a esperança dos ímpios, porém, perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Provérbios 11:1. Vamos deixar o 11 para amanhã, né? Certo. Uhum. Glórias a Deus, nós louvamos a Deus por essas palavras, agradecemos a participação da Marinese e da Andreara, que o Espírito Santo, então, nos suscite durante o dia de hoje, durante essa semana toda, essas palavras de provérbios. O Senhor me falou forte aqui no final do capítulo 6, e eu achei interessante, né, quando ele fala ali do marido, né, quem é o marido, né, quem é o marido aqui, e quem é, então, a mulher. E nessa posição aí que a gente sabe, né, que o noivo é o Senhor, né, e nós, Jerusalém, que somos nós, somos a esposa. Então, a gente colocando essa compreensão nessa palavra, ela parece que ela toma mais sentido para os dias atuais. Então, pedir que o Senhor revele isso no nosso coração, que possamos reler essa palavra e compreender, entender o que o Senhor quer, como o Senhor quer que a gente interprete, como o Senhor quer que a gente entenda. Glórias a Deus. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não, acho que é isso aí, né? O Senhor vai, cada vez que a gente tira um tempo para estar lendo a palavra e estar na presença do Senhor, Ele vai renovando tudo que a gente um dia achava que sabia, né? Hoje o Senhor, na verdade, já vinha falando de uma maneira, mas a nossa mente, né, era ensinada, vamos dizer, de uma outra maneira, e a gente ficava naquele ensino, na verdade, nem era muito ensinado, eles passavam um trecho e tu ficava naquilo e tá bom então, mas quando a gente
começou a, né, entrar em intimidade com o Senhor de uma maneira profunda e livre, o Senhor, então, só continuou passando tudo, né, o que ele sempre passou, mas nós com o coração aberto entendemos tudo de maneira diferente, mais clara, e é vida, né? Isso mesmo. E Isso para aí. mim, o que me chamou hoje a atenção, que eu achei muito interessante mesmo, que me saltou aos olhos, é Provérbios 10, 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. O tolo, ele acha que é divertido praticar a iniquidade, né? Mas para o homem entendido, para a pessoa entendida, ser sábio é uma diversão. Então, a diversão do homem entendido é ser sábio, e a diversão do tolo é praticar iniquidade. Para mim, isso é forte, né? Então, a gente descobre, né, desmontando a equação, a gente descobre que a iniquidade, né, quando ela é praticada, na verdade, ela está sendo praticada como um divertimento por alguém que é tolo, né? E quando a sabedoria está sendo praticada, ela está sendo praticada por uma pessoa entendida, né, que está se divertindo. É interessante essa ligação entre a diversão e a sabedoria, e a diversão e a iniquidade. Depende da interpretação que a gente dá, né? O que a gente chama de diversão. Para o tolo, a diversão, ele interpreta a diversão como iniquidade. E para o sábio, ele interpreta a diversão dele é ser entendido, né? Para o entendido, a diversão dele é ser sábio. É uma interpretação, né? A mudança de interpretação leva uma pessoa a praticar ou a iniquidade ou a sabedoria. Bom, Pela mentalidade que a pessoa vive, né? Aí ela... o versículo 30 do capítulo 10 também chama atenção. Ele fala que jamais, né, o justo será abalado. Então, para a gente ter essa certeza, né, quando a gente está no caminho certo, quando a gente está no caminho do Senhor, buscando sabedoria, nós não seremos abalados. Pode acontecer o que aconteça. Ele falou em algum outro ponto aqui sobre, foi sobre tempestade, se não me engano, pode ter a tormenta que houver, mas o justo jamais será abalado. Isso é uma certeza, né? Isso é uma garantia e gera uma paz profunda, né? Uhum. Paz profunda. E aqui o outro que me marcou é que, versículo 24, né? Provérbios 10, 24, o temor do ímpio, medo que o ímpio tem, vai vir sobre o ímpio, mas o desejo dos justos, Deus o cumpre. Quer dizer, o temor do ímpio é ele mesmo que está fazendo e aquilo que ele tem medo vai vir sobre ele, mas a vontade, o desejo do justo é Deus que faz acontecer. Olha que interessante. Deus entra na história em parceria, né? E faz acontecer, e materializa e concretiza o desejo dos justos. Isso aí, amém. 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 Muito bom. Alguém quer comentar mais algum? Tem esse o 10, 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, isso aí também, né, é algo assim que a gente estando no Senhor, a nossa vida vai ser prolongada de maneira que a gente nem consegue entender com nossos olhos, né, que essa sabedoria, ela é tudo. A gente pode buscar conhecimento, pode se formar em tantas outras coisas aqui no mundo, né, mas se não tiver a sabedoria do Senhor, nossa vida vai ser curta. E tantos outros aqui, né, os provérbios é bênção, né, todos eles são... Sim, com certeza. Então vamos deixar o convite para amanhã, a gente fazer a leitura do 11 ao 15. Eu vou deixar salvo no YouTube, vou compartilhar depois nos grupos. E lá no YouTube eu coloco a descrição do nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser também assistir gravado, quiser entrar para o grupo do WhatsApp, vai receber de primeira mão todos os dias o link para estar no Zoom, ok?
Um excepcional dia para todos vocês, que Deus nos abençoe. E está chegando os dias santos aí, né? Onde nosso Senhor cumpriu seu papel e foi condenado por nós, homens, e subiu à cruz para nos salvar. E lá ele não ficou, né? Ele hoje vive no meio de nós. Então, que a gente possa meditar nos próximos dias aí e aproveitar esses dias para reflexão e poder compreender exatamente tudo o que significa esse momento e trazer à tona para as nossas vidas essa compreensão de que o Senhor vai ressuscitar na Páscoa, né? Amém. Amém. Um excepcional dia a todos. Amém. Seja excelente para todos nós, abençoado. Amém.